Uma das formas que eu aprendi a editar vídeo foi consumindo muitos vídeos no YouTube, principalmente, assistindo séries, vendo filmes. Então a minha sugestão é que você consuma mais materiais, mais vídeos. No YouTube existem muitos daqui que eu vou dizer, mas principalmente assistir esses vídeos com um olhar mais crítico, porque muitas vezes a gente assiste um vídeo como um usuário qualquer. Eu estou consumindo aquele conteúdo como entretenimento, mas eu não estou reparando qual foi a técnica que o editor usou, qual foi a transição, quais foram os efeitos. A partir desse momento que você está fazendo esse curso, que você está determinado a aprender a editar vídeos, eu sugiro que você comece a reparar mais a forma que os vídeos foram editados. Porque hoje, quando assisto um vídeo, eu estou assistindo o material, mas eu estou sempre reparando, como ele fez aquilo? Como que ele usou aquela transição? Nossa, muito legal isso. Isso aí, essa técnica eu vou colocar no meu vídeo. É interessante entender as técnicas que outros editores usam, mas também criar a sua própria identidade, a sua própria técnica. Porque senão você vai fazer um vídeo sempre copiando técnicas de outros, mas é importante você criar a sua identidade. Peguei um vídeo do Louco por Viagens, do Rogério. Ele tem um canal no YouTube, que ele já viajou o mundo todo também. E eu peguei um vídeo da Polônia, um vídeo que ele visitou a cidade de Gdansk. Então hoje, nessa aula, a gente vai junto analisar esse material, esse vídeo, e eu vou contando para vocês as técnicas que a Amanda, que é a editora dele, utilizou para editar esse vídeo. Dá um play aqui. Ele começa com uma imagem de drone. Ele começa com a imagem de drone e ele já coloca um lettering, né? Para dizer que está na Polônia. Então ele coloca um texto ali. Ele coloca também um lower third no cantinho, que é onde tem é o nome da cidade. E até agora ele usou cortes secos. O que ele fez? Ele uma cena atrás da outra, não tem mistério nenhum. Ele botou as imagens de drone e entrou falando, introduzindo o vídeo. E também ele já colocou mais um lower third ali, que é o nome e o logo dele. Opa, tá na velocidade rápida aqui. Vamos tirar da velocidade rápida, vou botar na normal. Eu tenho o costume de assistir os vídeos na velocidade rápida. Mas imaginaria que elas sairiam daqui. Então hoje é dia de a gente conhecer Gdansk. Então ele já entra com a introdução dele. Então é uma introdução que ele tem, que foi feita com After Effects. Eu não sei quem é que fez a introdução para ele, mas ele utiliza em todos os vídeos. Ele entrou com uma imagem de drone, uma música. A gente tem que sempre ter cuidado quando utilizar uma música num vídeo, para a música não entrar muito alta. Então isso aí pode incomodar um pouco. Então tem que ter muito cuidado quando sempre colocar uma música no vídeo, não colocá-la muito alta demais, o som. Principalmente quando entra com a fala, porque daí quando a pessoa está falando, aquela música está muito alta. Aqui pode reparar que ele entrou com a imagem de drone. Quando apareceu o drone, ele deu uma acelerada na imagem. Quer ver? Vamos voltar um pouquinho aqui. Imagem de drone. Ele acelerou essa imagem do drone. Então isso é muito fácil. É selecionar o arquivo, o take dessa imagem e dobrar a velocidade da imagem. Olha que legal isso. Como ele fez isso? É uma imagem que está de trás para frente. Então, o que ele fez? Ele pegou essa imagem, ele gravou caminhando, toda a imagem, e na hora de editar, o que ele fez? Ele inverteu a imagem, começando de trás para frente, e ele acelerou essa imagem. Olha agora, Então, isso é muito normal. Muitas pessoas criam esse tipo de imagem, que é de take, que é você gravar, inverter ela no momento da edição e acelerar ela. Então, fica bacana, ficou muito legal. E agora foi um corte seco. O corte seco é um corte seco, que é simplesmente ele só corta e bota uma imagem no lado da outra, sem transição nenhuma. Aqui pelo centro histórico, por uma das suas avenidas Ele está introduzindo a cidade. conhecida como Caminho Real, por aqui passavam os seis. Na
frente uma construção meio esquisita, daqui a pouco a gente vai entrar lá dentro para você saber o que é. E logo aqui, uma das portas de entrada da cidade, que era o Golden Gate. Olha que legal. Ele fala, e aqui uma das portas da cidade. Enquanto ele está falando que a porta da cidade, ele está explicando a porta, ele coloca uma imagem da porta. Então ele sobrepõe a imagem que ele está falando com a imagem do que ele está falando. Então ele está falando da porta, ele continua contando a história, mas ele coloca imagens da porta. Isso é muito bacana, para não ficar uma coisa cansativa só a pessoa falando e tu não entender, tu não imaginar como é a porta ou o local que ele está explicando. Então vamos voltar aqui, pode ver, vamos reparar. Ele vai falar da porta e vai entrar as imagens do local que ele está falando. Dentro para você saber o que é. E logo aqui, uma das portas de entrada da cidade, que era o Golden Gate. Foi construída a primeira delas no século XIII, depois destruída e construída novamente no século XVII, essa mais moderna. Só que essa que está aqui não é original, como praticamente 80% da cidade não é original, porque infelizmente foi destruída na Segunda Guerra Mundial. Apenas as igrejas que vamos visitar. Então isso é muito bacana. Sempre que você tiver a oportunidade de comentar sobre alguma coisa e colocar as imagens para ilustrar a sua fala, o que você está explicando, isso é muito bacana. E para fazer isso é muito simples. Você tem na timeline o arquivo, né, que você falando, e você bota em cima, sobrepõe com outras imagens, né, que a gente chama na edição o B-roll, né, são B-rolls. São originais. E já é um corte seco, daí ele acaba o corte e já entra outra imagem, sem transição, sem nada. E se você fizesse alguma coisa de errado, é por essa porta. Aqui, ele entrou com voice-over. O que é o voice-over? Na casa dele, em qualquer outro lugar, depois da viagem, ele pegou o microfone e fez um áudio. Ou no celular, no próprio iPhone, dá para fazer um áudio. E ele colocou esse áudio embaixo da imagem, do arquivo, como se fosse uma música. Então pode ver, ele está mostrando as imagens, né, os takes da viagem, e está utilizando um áudio que ele fez após a viagem dele. Que você passaria para ser torturado ou preso. O voice-over ele é muito interessante porque, vamos dizer que você está numa viagem, o Rogério estava na Polônia, ele gravou, ele fez todo o roteiro, né? Ele tinha um roteiro, ele seguiu, ele falou, só que ele esqueceu de falar uma coisa muito importante. Daí o que ele faz? Ele chega em casa e ele diz, putz, esqueci e essa fala é muito importante, eu preciso explicar o que é esse local. Então o que ele faz? Ele faz um voice-over, ele pega o celular, o microfone, ele grava e adiciona no vídeo. Então se por um acaso você está gravando um vídeo, ou seu cliente, e faltou uma fala importante, né, para a história, para o storytelling do seu vídeo, você pode fazer um voice-over e introduzir no seu vídeo. E o resto é muito simples a edição até o momento. Até o momento ele não usou quase nada de transição. Muitas pessoas dizem, mas eu gosto de usar transição. Bacana. Mas tem que ter um cuidado muito grande de não abusar na questão de transições. A torre da tortura, do outro lado a torre da prisão. Aqui. Ele está falando de um lado é um lugar e outro lado a torre. E ele mostra, né? Ele coloca o B-roll. Então o Rogério ele utiliza muito nos vídeos dele. Como eu comentei, você está explicando sobre o lugar, é bom colocar uma imagem para ilustrar esse lugar para as pessoas que estão assistindo o vídeo, elas possam entender, né, sobre o que está sendo falado. E nesse meio um espaço também de prisão, mas possivelmente eles saíram torturados daqui e iam sendo levados depois para prisão. Tem essas algemas aqui. E essas algemas, elas tinham uma finalidade. O preso precisava sair para tomar banho de sol, para respirar um ar fresco. Então ele vinha, era colocado aqui, e ele podia caminhar por 3 metros. Ia, voltava, isso era o máximo que ele podia andar aqui nesse pátio. E se ele recebesse algum membro da família, algum amigo, era aqui também que ele ficava para receber essa visita. Outra coisa muito importante que eu estou reparando aqui é a música. Então é sempre bacana fazer a troca de um take para o outro no ritmo da música, na batida da música. Então tem que ter muita atenção. Como nesse caso ele mostrou várias imagens ali das algemas, então toda vez que ele muda de uma imagem para outra, é na batida da música. Então é algo que você tem que ter muito cuidado ao momento que for editar seu vídeo.
Ó, aqui ele está com slow motion. Essa última imagem, o slow motion, o que que é? Ele tinha velocidade normal do take e ele diminuiu, ele deixou mais devagar. Então pode reparar aqui, ó, nesse take aqui, das pessoas caminhando. Vamos voltar um pouquinho. Ó, as pessoas estão caminhando devagar, ele deu um slow motion aqui. Aqui também. Aqui está um slow motion também, ó, pode ver, está um pouco devagar. Ó, aqui ele fez um time-lapse. Viram só? Ele estava usando imagem, só acabava uma imagem, botava outra. E aqui ele pegou e fez um time-lapse. Como ele fez esse time-lapse? Ele foi caminhando com a câmera, gravando uma imagem, foi caminhando. Só que na hora da edição ele acelerou. Ele simplesmente acelerou para deixar talvez um take aí de 2 minutos caminhando. Ele fez ali em questão de 5 segundos. Então vamos voltar aqui para ver esse time-lapse que ele fez. Ó, uma imagem normal. E aqui ele acelerou, ó. Ele foi com a câmera na mão e acelerou. Aqui também essa imagem está acelerada também. Ou não? Não, é uma imagem normal, o movimento da mão dele. Você pensa que já viu de tudo aqui pela Rota Real, você se depara. E uma outra coisa, pode ver que tem a música, quando ele começa a falar, ele corta a música, para a música não interromper e não atrapalhar a fala dele. Vamos voltar aqui, para vocês repararem quando a música sai e quando entra a voz dele. Pensa que já viu de... E o que acontece? A música está alta e quando vai entrar a voz dele na edição, ele vai baixando para que quando comece a falar a música já está bem baixinha ou sem música. Basicamente, ele usou todas as técnicas que eu já comentei agora, ele utilizou nesse vídeo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um outro vídeo dele para ver se ele usou algumas técnicas diferentes de edição. Vamos pegar um vídeo dele do Egito, por exemplo. Eu gosto muito dos vídeos do Egito, do Rogério. Importante sempre utilizar uma música que combine com a história. É impossível não relacionar o Egito à sua... E pode ver, aqui ele já está usando o voice-over. Ele está fazendo esse áudio provavelmente após a viagem. Então, talvez ele não fez um começo lá, ou talvez ele fez um começo e não gostou, ou é uma característica dele, como apresentador de TV, né, programas de TVs, assim, eles fazerem um voice-over, eles contar um pouco, uma narrativa do que vai acontecer no vídeo. Construções. E quando pensamos nelas, nossa mente nos leva para o mundo dos faraós, verdadeiros deuses vivendo no mundo de pobres mortais. Esses faraós construíram seus impérios e cidades como Cairo, Luxor, Abu Simbel. Toda vez que ele fala uma cidade, ele coloca uma imagem de cada cidade. Mênfis, Saqqara, entre tantas outras. Eu sou o Rogério Nachev e juntos vamos explorar os fascínios e mistérios desse país chamado Egito. Então ele se apresenta, eu sou o Rogério, então juntos, sabe? Um nato apresentador de TV. Então o formato dele se encaixa muito para um programa de TV, apesar de ser um vídeo do YouTube. O meu vídeo e da Mirella, por exemplo, a YouTube já não combina tanto. Não falo, eu sou o Rômulo e juntos, não. Porque o YouTube ele é mais informal, assim, digamos. Porque isso que é bacana, cada um tem a sua identidade, sabe? E é fantástico. Então, não tem certo e errado. Não é porque o Rogério faz assim que você vai fazer. Você tem que ver o que combina com você, como você gostaria que o seu vídeo ou o vídeo do seu cliente, como fosse a identidade dele, sabe? E criar algo que não exista. Ó, ele bota a música, mudou a música, ó. Imagens e música. Então as imagens é corte seco, é uma imagem atrás da outra. Ele bota ali 2, 3 segundos cada imagem, a música, então não tem mistério nenhum. Ó, agora entrou uma transição aqui, a transição. Ó, essa transição provavelmente foi feita com After Effects, então tem que ter um conhecimento em After Effects para fazer isso. É uma apresentação que ele usa no começo de todos os vídeos dele. Então, talvez cada país ele tenha uma apresentação diferente, ou essa aqui é de 2 anos atrás, talvez ele atualizou, e no vídeo que a gente viu antes ele já tem uma nova apresentação, sabe? E também isso é bacana. Tem pessoas que gostam de ter apresentação, outros não. Por exemplo, eu já não uso. E na minha opinião, você vai botar uma apresentação de 5, 6 segundos, a pessoa ela pode sair do teu vídeo, ela cansou, porque todo vídeo é a mesma. Mas pode ser que funcione. Então,
vai de cada um, sabe? Eu, nos meus vídeos, eu não gosto. Eu já tive apresentação lá atrás. Então, a gente chegou a um determinado momento que a gente parou de publicar isso. Mas vai de cada um. Ó, ele está usando ali os lower thirds, né, para mostrar que é o Cairo, o episódio e o nome, né, do episódio. Imagem e música. E eu estou de frente ao principal... O interessante é que ele tem uma característica, né, dos vídeos dele que eu comentei antes, que sempre quando ele entra a fala dele, ele baixa a música. Aqui da cidade do Cairo, a pirâmide de Quéops. Foram encontrados até o momento cerca de 132 pirâmides. Olha, então ele fala que foram encontradas 132 pirâmides e ele coloca na tela ali o lettering. Então ele explora essas ferramentas, né? Ele consegue para a pessoa visualizar, não só ouvir o que ele está falando, mas quando tu coloca um lettering, né, um texto na tela, eu acho que visualiza e impressiona mais, né? Tu consegue transmitir melhor a sua mensagem. Mas também tem que ter muito cuidado, não vai ficar botando lettering, texto em todo o vídeo também, que fica uma coisa cansativa. Quéops, com certeza, é a maior delas, faz parte de um complexo de 3 pirâmides. Quéops, Kefren e Miquerinos. Isso é fantástico. Ele coloca o nome das 3 pirâmides. Então, quando a gente visualiza assim, é mais fácil de absorver o conteúdo do que só a fala dele. Principalmente quando a gente fala de nomes, né? Nomes que são estranhos pra gente, né? Porque quando tu fala de uma coisa em português, na nossa língua, ok. Mas quando tu fala num outro idioma, já é difícil de assimilar. Tava gravando aqui e o que acontece é que acabou, desligou a câmera. Então eu não sei onde eu parei de falar, mas eu tava falando mostrando aqui que o Rogério, ele usa muito os letterings, né? Ó, ele usa muito imagens, né? Lettering, isso é muito bacana. 230 metros de uma ponta a outra, 146 metros de altura original, tendo agora somente 138 por causa do desgaste do tempo. 2.500.000 blocos de pedra. Peso total, 6,5 milhões. Fantástico, eu adorei muito a maneira que ele, além de contar a história e mostrar, ele faz de uma forma que a gente consiga visualizar e fica mais impressionante ainda, né? Essa história que ele está contando. Eu digo porque a gente já teve a oportunidade de estar no Egito com ele, a gente já visitou esse local e é impressionante. E uma característica é como ele termina os vídeos dele. Eu vou mostrar aqui. Ele tem uma característica própria de colocar quem apresentou, quem editou, de quem é a música. É possível que o nome esfinge veio de uma palavra grega que significa estrangular. Novamente, isso é voice-over. Então ele achou interessante ele contar. Talvez foi uma história que ele esqueceu ou que ele não contou no momento e que ele se lembrou e ele gravou, fez um voice-over. Ele gravou novamente um áudio e colocou na edição do vídeo. Pois na mitologia grega, as esfinges estrangulavam todos aqueles que não decifrassem seus enigmas. Por isso que é importante ter muita imagem. Ó, apresentação, texto e câmera, o nome dele. Amanda, quem editou os vídeos. Felipe, que fez a música, que é o filho dele. Ele pede para deixar o like, para compartilhar, ele pede o engajamento, sabe? Para aquelas pessoas que assistiram até o final e gostaram do vídeo, ele pede, deixa o like, compartilha, isso é muito bacana. Em todas as suas redes sociais. Ele faz os agradecimentos a todo mundo que ajudou ele, né? Os guias lá no local. Ele coloca o Lower Thirds com as redes sociais deles, né? Facebook, Instagram, Twitter e o site dele. Pede para se inscrever no canal. Ele já deixa as playlists, né, para as pessoas já clicarem e assistirem os outros vídeos. E maiores informações sobre o Egito, loucoporviagens.com.br. E eu te espero no meu próximo programa, porque afinal de contas, dentro de nós sempre vai existir um louco por viagens. Muito bacana, né? Então, eu analisei parte de 2 vídeos do Rogério. Então, eu peço
que a partir de agora você, quando estiver assistindo um vídeo, analise com um olhar um pouco mais crítico e não só consuma o conteúdo, mas comece a analisar o que a pessoa, o editor fez naquele momento para deixar aquela imagem mais rápida, mais devagar, para fazer uma transição ao revés, né? A pessoa começar a imagem de trás para frente, quando tem um lower thirds, né? Os textos. Também deixa aqui nos comentários desse vídeo se você hoje já repara isso, né? As partes técnicas de edição, ou se você só consome vídeos aí, tá bom? A gente se vê numa próxima aula.